Olá, meus amigos e minhas amigas. Dentro dos assuntos que abordaremos hoje, temos as novas exigências de Putin para encerrar a guerra na Ucrânia, a resposta dos Estados Unidos e a resistência de Kiev. Também falaremos sobre as sanções ocidentais, sobre o petróleo russo, a presença militar russa em Cuba, o papel dos soldados ucranianos mais velhos na linha de frente e a possível visita de Putin à Coreia do Norte. Bom, entre outros temas. Iniciamos falando sobre as exigências de Putin para que haja paz perene na Ucrânia. Isso mesmo, o presidente Vladimir Putin apresentou novas demandas para encerrar a guerra na Ucrânia. Ele quer que Kiev ceda mais território, retire suas tropas para dentro do país e abandone sua candidatura à OTAN. Isso tudo para que ele considere um cessar-fogo. Essas novas exigências surgiram exatamente quando enviados de mais de 90 países organizados pela Ucrânia se reúnem na Suíça nesse fim de semana para discutir um plano de paz liderado pelo Ocidente. Vale lembrar que a Rússia não foi convidada para essa conferência e as declarações de Putin parecem ter sido estrategicamente cronometradas para desestabilizar o evento. Putin fez essas declarações durante um encontro com diplomatas do Ministério das Relações Exteriores russo. Ele atualizou publicamente suas condições para acabar com a guerra pela primeira vez desde que iniciou o conflito em fevereiro de 2022, quando exigiu uma mudança de direção na política externa pró-ocidental em Kiev, que se preparava para entrar na OTAN e na União Europeia. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, foi rápido em responder, dizendo que Putin não está em posição de fazer exigências à Ucrânia e que ele poderia terminar a guerra que começou hoje se escolhesse fazer isso. As novas condições de Putin incluem reivindicações sobre terras que a Rússia anexou sem ter controle militar efetivo. E também exige que as tropas ucranianas deixem as regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, além de que essas regiões sejam declaradas território russo por acordo internacional, considerando essa questão como fechada para a Rússia. Putin afirmou que, assim que Kiev se declarar pronta para tomar essa decisão, começar a retirada de forças dessas regiões e abandonar formalmente seus planos de se juntar à OTAN, a Rússia ordenará um cessar-fogo e iniciará negociações imediatamente, naquele mesmo segundo. Ele também exigiu que o Ocidente retire todas as sanções financeiras contra a Rússia como uma condição para cessar-fogo. Nessa semana, os Estados Unidos ampliaram sanções sobre o setor bancário russo, a negociação de moedas na maior bolsa de valores russa, além de chips e outras tecnologias. Funcionários do Tesouro dos Estados Unidos disseram que estavam mirando a infraestrutura financeira russa e o acesso aos mercados terceiros, pois a Rússia completou sua transição para uma economia de guerra total. O G7, que inclui Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão, também concordou nessa semana em usar ativos soberanos russos congelados no Ocidente como garantia para um pacote de empréstimos de 5 bilhões de dólares para ajudar a manter a economia da Ucrânia em pé nessa guerra de desgaste contra o vizinho russo. Putin, na sexta-feira, criticou o acordo e afirmou que ele é apenas uma tentativa de fornecer algum tipo de base legal ao que não passa de roubo. Veja o que ele disse. Apesar de todos os truques, esse roubo certamente permanecerá um roubo e não ficará impune. Como vocês sabem, Kiev exige que as tropas russas deixem seu território e que a Ucrânia retome o controle das fronteiras de 1991, incluindo a península da Crimeia anexada por Moscou em 2014. Autoridades ucranianas rapidamente descartaram as declarações de Putin, chamando-a de farsa completa. Veja o que falou Mikhailo Podolyak, conselheiro da administração presidencial ucraniana. Claro, não há novidade nisso. Nenhuma proposta de paz real e nenhum desejo de acabar com a guerra. Mas há um desejo de não pagar por essa guerra e continuar com ela em novos formatos. É tudo uma farsa completa. Portanto, mais uma vez, livrem-se das ilusões e parem de levar a sério as propostas russas, que são ofensivas ao bom senso. Podolyak interpretou as propostas de Putin como dizendo à Ucrânia para nos dar seus territórios, desistir de sua soberania e subjetividade e deixar-se desprotegida, comprometendo-se a um status não alinhado fora da OTAN. Boris Bondarev, um ex-diplomata russo que renunciou em 2022 em protesto contra a guerra, disse que Putin havia jogado um osso para um bando de idiotas úteis, ao fazer referência a um processo de paz sem alterar fundamentalmente a posição da negociação da Rússia no conflito. Na sexta-feira, Putin também descartou a cúpula de paz na Suíça, dizendo que era apenas outro truque para distrair a atenção de todos. Veja o que ele disse na ocasião.
Sem a participação da Rússia, sem um diálogo honesto e responsável conosco, é impossível alcançar uma solução pacífica na Ucrânia e, em geral, na segurança global e europeia. Mas será que as sanções estão realmente causando problemas sérios para Moscou? Como anda sua economia na área energética? Bom, como vocês sabem, gente, a Rússia está enfrentando uma série de restrições impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, incluindo um teto de preço de $60 por barril para as vendas de petróleo. Isso significa que transportadores e seguradoras ocidentais só podem participar do comércio de petróleo russo se o preço estiver abaixo desse limite. No entanto, apesar dessas sanções, os exportadores russos estão cobrando mais pelo petróleo no importante mercado indiano do que em qualquer outro momento desde o início da guerra. O aumento no número de intermediários e transportadores tem enfraquecido o impacto das sanções ocidentais sobre Moscou. Desde o início do conflito, os exportadores russos tiveram que oferecer descontos bem gordos para incentivar as empresas de transporte e comerciantes a moverem seu petróleo enfrentando o risco das sanções. Recentemente, os exportadores russos fecharam acordos para vender seu petróleo para refinarias indianas com desconto de 3 a $3,50 por barril, em relação ao Brent, que é a referência global. Esse é o menor desconto desde que a Reuters começou a monitorar os preços do petróleo russo na Índia no início de 2023, quando o desconto chegava a $20 por barril. Como vocês já perceberam, as transações estão sendo feitas acima do teto de preço, já que o Brent está sendo negociado a cerca de $82 por barril. Mas, claro, isso também depende dos custos de frete. A redução dos descontos mostra o sucesso da Rússia em encontrar novos compradores para seu petróleo, como a Índia, que não impôs sanções a Moscou e se tornou a maior compradora de petróleo russo transportado por via marítima, superando a China e a Turquia. Michelle Viessa-Bockmann, analista principal do grupo de dados marítimos Lloyd's List Intelligence, nos dá uma visão interessante sobre isso. Segundo ela, há um número maior de navios que encontraram maneiras de contornar as sanções, operando fora da jurisdição ocidental. Atualmente, mais de 630 petroleiros estão envolvidos no transporte de petróleo russo, assim como o de petróleo iraniano sancionado. Muitos desses operadores estão baseados na China e nos Emirados Árabes Unidos, representando cerca de 14,5% da frota global de petroleiros. Antes da guerra, essa frota clandestina totalizava cerca de 280 a 300 navios. Outro ponto importante é que o teto de preço inicialmente criou uma escassez de navios para as vendas de petróleo russo para a Índia e a China, com as taxas de frete chegando até $20 milhões por petroleiro em uma viagem de ida. No entanto, os custos de frete para transporte de petróleo russo para a Índia caíram para cerca de 5 a $5,5 milhões em julho, quase voltando aos níveis pré-guerra. Essa queda nos custos de frete significa que as empresas petrolíferas russas estão ganhando mais com as vendas. Mesmo com uma frota reduzida devido às sanções americanas contra o grupo russo de transporte Soviconflot, que cortaram 15 petroleiros da frota de Moscou, os exportadores russos conseguiram cobrar preços mais altos. Em 2024, o preço do petróleo Urals nos portos bálticos tem uma média de 69,4 centavos de dólar por barril, comparado aos 54,8 dólares no mesmo período de 2023. Ou seja, embora os exportadores russos estejam recebendo hoje menos do que recebiam antes da guerra, parece que eles saíram do fundo do poço e estão bem mais próximos de sua linha de margem. O que fica evidente é que, ao menos nesse setor, a mão invisível do mercado sempre tenta encontrar uma forma de fugir da interferência dos mecanismos artificiais de controle. Bom, gente, entre as realidades expostas pela guerra está a média de idade dos combatentes ucranianos, e isso tem consequências práticas para o cotidiano do front. Como já comentamos em vídeos anteriores do canal, recentemente as autoridades ucranianas endureceram as regras de mobilização e reduziram a idade mínima para recrutamento para 25 anos, com homens até 60 anos sendo elegíveis. Alguns oficiais ucranianos estimam que a idade média dos soldados ucranianos está acima dos 40 anos. Em uma sessão de treinamento da 33ª Brigada Mecanizada na região de Donetsk, onde as forças de Moscou avançam lentamente, a imprensa teve acesso e observou as tropas sendo instruídas em diversas habilidades, desde limpeza de trincheiras até a operação de metralhadoras montadas em caminhões. Alguns soldados foram mobilizados, enquanto outros se alistaram voluntariamente. O sargento-chefe da brigada, conhecido como Deputy, comentou sobre a motivação dos soldados mais velhos, muitos com mais de 50 anos. Segundo ele, eles entendem por que estão ali, pelo bem de seus filhos e netos.
Em contraste, ele aponta que as tropas mais jovens são necessárias para tarefas de combate mais extenuantes, como assaltos a campos e trincheiras. Outro comandante da 33ª Brigada, conhecido como Canadá, de 40 anos, disse que os soldados mais velhos podem ser treinados para manter posições defensivas. No entanto, ele enfatiza que, para realizar outras tarefas de combate, assaltar campos, trincheiras, então, claro, eles precisam de jovens que sejam mais resistentes e explosivos. O esforço de recrutamento da Ucrânia tem sido apoiado por campanhas de relações públicas do governo e militares, tentando atrair mais voluntários, oferecendo aos candidatos a escolha de onde e como servir. Bel, um infante de 50 anos, faz um apelo aos compatriotas com famílias para que eles não esperem uma notificação de recrutamento para se apresentarem, mas que se apresentem de forma voluntária. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar sobre a possível visita do presidente russo Vladimir Putin à Coreia do Norte, algo que pode aprofundar os laços militares entre os dois países, o que pode ser visto como violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E isso foi alertado tanto por autoridades da Coreia do Sul quanto a dos Estados Unidos na última sexta-feira. Kim Hong-kyun, vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, em uma ligação de emergência com o secretário adjunto de Estado dos Estados Unidos, Kurt Campbell, deixou claro que a visita de Putin não deve resultar em mais cooperação militar entre Pyongyang e Moscou, conforme destacou o Ministério das Relações Exteriores de Seul. E Campbell, reforçando as preocupações de Kim, prometeu continuar a cooperação para enfrentar potenciais instabilidades regionais e desafios decorrentes dessa viagem. Na quarta-feira, um alto funcionário do gabinete presidencial de Seul falou que a visita de Putin à Coreia do Norte era esperada nos próximos dias. Já o jornal russo Vedomosti relatou na segunda-feira que Putin visitaria a Coreia do Norte e o Vietnã nas próximas semanas. No entanto, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, preferiu não dar uma data ou agenda para a possível visita, afirmando que o direito da Rússia de desenvolver laços mais estreitos com a Coreia do Norte não deve ser questionado ou ser motivo de medo para ninguém. Enquanto isso, Kim Song-yong, vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, acusou Washington de uma grave provocação política ao realizar uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte essa semana. Bom, gente, agora vamos conectar os pontos, né? De acordo com as autoridades em Washington, Seul e Kiev, bem como monitores de sanções das Nações Unidas e especialistas independentes, a Rússia tem usado mísseis e obuses fabricados na Coreia do Norte para atacar alvos na Ucrânia. Apesar das negações de acordos de armas tanto por Moscou quanto por Pyongyang, ambos os países prometeram aprofundar a cooperação em várias áreas, incluindo as relações militares. Falando no Stimson Center em Washington, Campbell revelou que os Estados Unidos têm uma compreensão clara do que a Coreia do Norte tem fornecido à Rússia e que isso teve um impacto importante no campo de batalha. No entanto, ele admitiu que é menos claro o que a Rússia tem fornecido à Coreia do Norte. Ele levantou questões como: será moeda forte, energia, capacidades que permitam à Coreia do Norte avançar em seus projetos nucleares ou de mísseis? Não sabemos, mas estamos atentos e preocupados com isso. Em um depoimento ao Congresso em março, a diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Avril Haines, disse que a necessidade de apoio da Rússia em uma guerra contra a Ucrânia a obrigou a fazer algumas concessões há muito desejadas à Coreia do Norte, bem como à China e ao Irã, com o potencial de minar normas de não proliferação estabelecidas há muito tempo. Haines não entrou em detalhes, mas a referência ao enfraquecimento das normas de não proliferação parece ser um aviso de que a Rússia poderia fornecer tecnologia militar relacionada à Coreia do Norte. Essa cooperação e a disposição de trocar ajuda em assuntos militares, econômicos, políticos e de inteligência fortalecem suas capacidades individuais e demonstram os danos de uma expansão militar, como ela pode ser nociva e ter consequências imprevisíveis. Nessa linha, em minha opinião, é necessário identificar as razões primeiras, fundamentais, pois, na minha visão, a despeito de qualquer outra consideração, só assim será possível uma paz perene e duradoura. Por falar nisso, do outro lado do mundo, para quem pensava que as tensões estavam longe, elas estão chegando aqui pertinho, em nosso continente. Na manhã de hoje, de sexta-feira, um navio patrulha da Marinha Canadense entrou no porto de Havana, pouco depois do anúncio dos Estados Unidos sobre a chegada de um submarino de ataque rápido na base naval de Guantánamo, em Cuba. Isso aconteceu logo após a chegada de navios de guerra russos na ilha no início da semana. Percebe do que eu estou falando? Para quem não sabe, desde o início do século passado, no contexto da Emenda Platt, os Estados Unidos têm uma base militar dentro de Cuba, a base de Guantánamo.
O envio anunciado de um submarino de ataque rápido para Guantánamo já é uma retórica de resposta aos russos. A chegada do navio de patrulha canadense reforça ainda mais essa resposta. E, claro, em uma situação como essa, por mais que seja anunciado um exercício, pode causar uma escalada das tensões. Essa convergência de navios russos, canadenses e norte-americanos em Cuba, a 150 quilômetros do território dos Estados Unidos, parece um déjà vu da Guerra Fria e da famosa crise dos mísseis cubanos de 1962. No entanto, tanto os Estados Unidos quanto Cuba afirmaram que os navios de guerra russos não representam ameaça para a região. A Rússia também caracterizou a chegada de seus navios de guerra na aliada Cuba como uma rotina. O navio Almirante Gorshkov e o submarino nuclear Kazan, meio submerso com sua tripulação no convés, chegaram ao porto de Havana na quarta-feira, após realizar treinamento com armas de mísseis de alta precisão no Oceano Atlântico. Já o navio de patrulha canadense, Margaret Brooke, iniciou suas manobras na manhã de sexta-feira para entrar no porto de Havana, como parte de uma visita de porto, em reconhecimento à longa relação bilateral entre Canadá e Cuba, isso segundo o Comando de Operações Conjuntas canadense. Horas antes, o Comando Sul dos Estados Unidos informou que o submarino de ataque rápido Helena havia chegado em uma visita rotineira ao porto da Baía de Guantánamo, uma base naval dos Estados Unidos na ponta sudeste da ilha, a cerca de 850 quilômetros de Havana. A localização e o trânsito do navio foram previamente planejados. Um diplomata canadense caracterizou a chegada do Margaret Brooke como rotineira e parte da cooperação de longa data entre os dois países, acrescentando que não estava relacionada à presença dos navios russos. Agora, quando questionada sobre qual mensagem Moscou estava enviando, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que o Ocidente nunca pareceu notar quando a Rússia enviava sinais através de canais diplomáticos. Bom, veja só a fala dela. Assim que se trata de exercícios ou viagens marítimas, imediatamente ouvimos perguntas e um desejo de saber do que se tratam essas mensagens. Por que apenas sinais relacionados ao nosso exército e marinha chegam ao Ocidente? Bom, gente, a princípio os navios de guerra russos devem permanecer no porto de Havana até o dia 17 de junho. Agora, atravessando o Mediterrâneo, em uma entrevista à CNN, o porta-voz do Hamas e membro do Bureau Político, Osama Hamdan, afirmou que ninguém tem ideia de quantos dos 120 reféns restantes em Gaza estão vivos. Veja só o que ele disse. Eu não tenho ideia sobre isso. Ninguém tem ideia sobre isso. A CNN relata que ele alegou, sem fornecer provas, que a operação israelense para liberar 4 reféns no sábado resultou na morte de 3 outros, incluindo um cidadão americano. Hamdan foi questionado sobre o testemunho de um médico que tratou os reféns libertados, onde se relatou que eles sofreram abusos físicos e mentais e eram espancados a cada hora. Ele respondeu, acredito que se eles têm problemas mentais, é por causa do que Israel fez em Gaza, porque ninguém pode suportar o que Israel está fazendo, bombardeando a cada dia, matando civis, matando mulheres e crianças. Eles viram isso com seus próprios olhos. Para que haja um acordo para a libertação dos reféns, Hamdan afirmou que seria necessário garantir um cessar-fogo permanente e a retirada completa das forças israelenses de Gaza. Ele também disse à CNN que a última proposta apoiada pelos Estados Unidos não atendia às demandas do Hamas, com uma preocupação chave sendo a duração do cessar-fogo. O Hamas quer garantias por escrito dos Estados Unidos para um cessar-fogo permanente, além da retirada das forças israelenses da faixa de Gaza para assinar a proposta de trégua. Além disso, Hamdan refutou relatos de que o chefe do Hamas em Gaza, Sinwar, teria sugerido que as mortes de milhares de palestinos eram sacrifícios necessários. Hamdan disse à CNN que as mensagens reportadas pelo Wall Street Journal eram falsas. De acordo com o relatório da CNN, Hamdan repetidamente desviou perguntas sobre o papel do Hamas no sofrimento dos palestinos em Gaza e chamou os ataques de 7 de outubro, que desencadearam a guerra atual em Gaza, de uma reação contra a ocupação. Bom, gente, de tudo isso, o que fica claro é que a vida dos civis tem sido tratada pelos lados em conflito, seja na Europa, seja no Oriente Médio, como descartáveis e parte do custo necessário para alcançarem seus objetivos políticos. Torço para que as instituições internacionais tenham força suficiente para identificar, investigar, julgar e condenar todos os que tenham praticado crimes de guerra, sejam agentes estatais ou membros de grupos extremistas, e que a paz e a diplomacia substituam o ruído das armas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like
E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.